Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema desse nosso programa é a última parte do fim do Segundo Império. Nós estamos, ao longo desses programas, dessas aulas, estudando a obra do José Maria Bello, História da República, na sua parte praticamente introdutória, onde, entre outras coisas, ele vai analisar o papel que Dom Pedro II teve no que diz respeito à contribuição que a sua personalidade gerou para o fim do Segundo Império. Porque até hoje salta à vista de qualquer indivíduo que estude a história da República, a história da monarquia, do Império, a extrema facilidade com que, na manhã de 15 de novembro de 1889, a monarquia brasileira, sobretudo o Império, sobretudo o Segundo Império, que durou quase 50 anos, foi destruída. Né? Não havia nenhuma revolução em curso no Brasil, e a própria atitude do imperador em si foi absolutamente enigmática nesse sentido, né? Porque ele não colocou nenhum grau de resistência àquilo, como se para ele não fizesse a mínima diferença. E a gente viu que o Império já vinha sofrendo uma sequência de desgastes internamente. Dom Pedro II era um indivíduo extremamente fechado, né, com um temperamento bastante recluso, que não conseguiu criar, apesar de ser um homem muito ético, privadamente ético, foi um péssimo monarca. Porque ele não conseguiu reunir ao redor de si nenhum tipo de liderança, embora o seu governo estivesse também composto de homens igualmente inteligentes e éticos. Então, a queda do Segundo Império é um fenômeno sobre todos os aspectos. Ele tinha uma notória indiferença ou abolia pelas questões de Estado. Né? Ele não gostava do cargo e da função que desempenhava. Ele não preparou a sua sucessão. Então, não tivesse Dom Pedro II o temperamento que ele teve, certamente o Brasil até hoje seria monarquista. Então, a independência brasileira, feita em situações extremamente difíceis, contou com o temperamento do pai de Pedro I, não é? Como um homem que tinha um comportamento e uma personalidade completamente aguerridos, nesse sentido diametralmente oposto ao filho. Né? Evidentemente que se Dom Pedro I
estivesse no comando, jamais a República, ao menos naquela altura, teria se instaurado como se instaurou. O fato é o seguinte: os monarquistas atuais vivem falando do retorno, da necessidade do retorno da monarquia brasileira, sem nos dar uma explicação clara do contorno constitucional dessa monarquia. E invocando sempre o Segundo Império. O Segundo Império, enquanto estrutura constitucional, é uma aberração sobre todos os aspectos, porque ele é maçônico. E contar com um indivíduo com o temperamento de Dom Pedro II para o Brasil atual, isso transformaria a monarquia em algo muito pior do que a república. Não é? De modo que a propaganda monarquista atual, conduzida inclusivamente pela família imperial, é um embuste sobre todos os aspectos. Um embuste completo. Porque eles se valem da aura mítica da monarquia, que nunca foi devida a Dom Pedro II, e sim da própria mítica que existe. Portugal foi uma monarquia extremamente longeva, e o Brasil foi uma monarquia durante 300 anos, enquanto esteve nas mãos da coroa portuguesa. Considerando o período do Império, o Brasil foi monarquia por quase 400 anos. Não é? Quer dizer, evidentemente que isso entranhou na memória coletiva da população. Agora, portanto, essa ideia de mudar de regime, ou proselitismo para uma mudança de regime, conta somente com um universo mítico, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. Então, os militares, os maçons, a elite nacional, a própria Igreja Católica, conforme nós vimos, porque Dom Pedro II investia ferozmente contra o cristianismo. A própria Igreja foi um dos poderes que trabalhou pela deposição de Dom Pedro. E é interessante, não é? Uma vez que as monarquias atuavam junto com a Igreja, que era o trono e o altar. Já com a independência, isso muda. Mas, de toda feita, a Igreja, naquela altura, ainda era um poder. Um braço muito forte para o Estado. E depois a República vai continuar os assaltos contínuos, os absurdos contínuos, as investidas contínuas em cima da Igreja Católica. Bem, não sem razão vai se desenvolver no Brasil uma situação extremamente complexa, que é a situação de padres guerrilheiros, ou de facções da Igreja que apoiam setores socialistas ou comunistas. Então, a história brasileira ela tem um encaminhamento, ela tem, digamos, uma lógica interna que a gente não encontra em outros locais, nesse aspecto. Né? Mas, voltando aqui, no ângulo, no que diz respeito à inteligência e à cultura, Dom Pedro II foi um homem superior. Se nós analisarmos ele privadamente, né? Nós não tivemos, do tempo dele em diante, não é? Evidentemente, ele em comparação com o pai, inclusive, não ele em comparação com nenhum monarca português, porque em termos de monarcas portugueses nós tivemos gente mais preparada.
Então, portanto, sobre a visão restrita de inteligência e de cultura, Dom Pedro II foi um homem superior. Né? Se no reinado dele, em sendo um homem inteligente e culto, não floresceram figuras mais enérgicas e afirmativas, como foram certas figuras na época de Dom Pedro I e da regência, como, por exemplo, José Bonifácio, Feijó, Bernardo de Vasconcelos. Ele foi cercado por uma pleia de políticos que revelaram visões de estadistas, né? Homens éticos, probos igual ele, mas é interessante nós entendermos essa situação. Ele era um homem de inteligência e de cultura que não permitia ao redor dele o florescimento de homens inteligentes e cultos. Não é? Ele os mantinha sobre um cabresto muito grande. Exemplo, o Marquês de Paraná, o de Olinda, o do Uruguai, o de Itaboraí, o de Rio Branco, o de Ouro Preto. Quando nós vemos a forma como Dom Pedro II tratava o Tavares Bastos e o Barão de Mauá, que encarnavam em setores diversos de atividades, naquela altura, as melhores forças da inteligência construtiva da época imperial, nenhum dos dois era estimado por Dom Pedro II, nem o primeiro nem o segundo. Isso significa que as ações práticas que esses homens práticos tentavam imprimir ao império, no sentido de pensamento, de ação, de economia, era travado. Né? Tavares Bastos prega como João Batista no deserto e Mauá tem as asas aparadas o tempo todo. E as coisas que Mauá faz, ele faz à revelia de Dom Pedro. Evidentemente que ele precisa de uma certa autorização do imperador. Mas ele não contava com o apoio do imperador. O barão, então, o problema, por exemplo, econômico que o Brasil vai enfrentar, porque a abolição está em pauta. Né? Se você tem, como a Inglaterra que se preparou de certa forma, se você tem em vista que você vai alterar, porque o mundo já está fazendo esse tipo de exigência, o modelo de produção, é nisso que quando se fala na abolição da escravatura tem que pensar. A economia era gerada através disso. Ora, uma vez que vai se extinguir uma linha de horizonte curta o tráfico negreiro, evidentemente que a economia tem que funcionar numa outra escala. Ela tem que se preparar. Dom Pedro II não fez essa preparação. Então é preciso entender, e não fez por quê? Porque os homens que poderiam dar a ele essa, digamos, esse suporte, ele travava. Então não adianta nada um monarca que não rouba os cofres do Estado, mas ao mesmo tempo também não prepara aquele Estado para uma mutação. E por várias razões ele não consegue preparar. Repito, uma das razões capitais é que ele não conseguiu, apesar de ter um reinado muito longevo, 50 e tantos anos, ele não conseguiu criar simpatia dentro da nobreza brasileira. Interessante isso. Né? Então, o problema da abolição, que poderia seguir-se
ao da extinção do tráfico negreiro, vai sendo protelado por todo o Segundo Reinado. E aquilo culmina num movimento sentimental da forma mais absurda do mundo. Quebra a classe que sustentava o império, perturba a economia, joga o Brasil literalmente no abismo do dia para a noite. Porque a estrutura social, a estrutura econômica da nação era construída a partir deste tipo de mão de obra. Estou defendendo a escravatura? Não, claro que não, evidentemente, mas a gente tem que entender que era o contexto da época. E ele não faz essa preparação. Ele não faz essa transição. Né? Se a gente tivesse, por exemplo, novamente um paralelo, um indivíduo como o pai dele, aguerrido, impulsivo, e um homem como José Bonifácio ou Bernardo de Vasconcelos, o Brasil poderia ter seguido um caminho mais ou menos como os Estados Unidos. E antes dos Estados Unidos. Né? Antes da grande marcha econômica dos Estados Unidos. E, evidentemente, aquele desfecho da Guerra do Paraguai talvez fosse outro. Houve uma imigração muito grande de europeus para os Estados Unidos. Né? E essas correntes de imigrantes europeus eram pouco simpáticas a Dom Pedro II. Não é interessante isso? Então, depois vai haver uma tentativa de trazer europeus, também sempre com muito problema para o Brasil, é onde vem aquela leva de alemães, de italianos, os imigrantes, né, que vão para o sul do país. Então, evidentemente, a gente tem um grande fluxo migratório de europeus para a Argentina e para as Américas, né? Mas o Brasil não. Então, diante do cenário internacional e nacional, é preciso indagar, sim, o que passava pela cabeça de Dom Pedro II e pelo seu Estado-Maior de políticos. Homens inteligentes, hein? Então, em que meio eles agiam? Onde eles estavam com a cabeça? Então, é preciso perguntar seriamente o que foi o Brasil imperial, nos seus grandes aspectos. Aspecto político, econômico, cultural, religioso, social, diplomático. O que foi o Brasil imperial? Isso, se a gente não mitificar a figura de Dom Pedro II e realmente reconhecer os aspectos que lhe são, enquanto personalidade privada, repito, positivos. E tentar verificar como era a ação de Dom Pedro II enquanto imperador. Então, a sua vida familiar e pessoal é uma. A sua vida enquanto monarca é outra. O Barão do Rio Branco, por exemplo, o Brasil, desde a independência, ele se engalfinha
as elites locais se engalfinham junto com o exército em luta de poder. Tá? Então, o Partido Conservador e Liberal vão lutar pela conquista do poder. E vai haver uma coisa também absolutamente interessante no que diz respeito ao Segundo Império. As grandes distinções ideológicas que separavam nitidamente o escola político do período regencial praticamente são diluídas no Segundo Reinado. E nós vamos criando aquele pastiche horroroso em que a gente não tem nenhuma ideologia a defender, uma ideologia clara. Você não sabe se o sujeito é de direita ou se ele é de esquerda ou se ele é de centro, por exemplo. Você realmente não sabe qual é a linha pragmática em termos de pensamento, porque a ideologia não é importante, mas é evidente que é. Vamos entender o que é a ideologia aqui. A ideologia é um campo de ideias. Fazendo um paralelo, o PT só alcançou o poder, o Lula só chegou à presidência da República, porque o PT ficou não sei quantos anos dizendo que era diferente de todo mundo e votava contra tudo e contra todos. Quando ele chega lá, ele faz exatamente a mesma coisa. Só que ele passa a cooptar todo mundo. Mas essa é a história do Brasil. A gente só tem uma diferença, e hoje, mais do que nunca, essa diferença é praticamente irrisória, ridícula. Uma diferença de pele, de superfície, para os indivíduos se lançarem a candidatos, a prefeito, vereador, seja lá o que for. Você não sabe o que o sujeito pensa, na verdade. O fato é que quando chega lá, a máquina, que já está azeitada desde o Segundo Império, para não ter divergência ideológica, essa máquina entra em funcionamento. Sabe quem fez isso? O Marquês do Paraná. Tá? O Marquês do Paraná. O Marquês do Paraná, tido como um indivíduo conciliador, recebeu críticas merecidíssimas que lhe fez Ângelo Ferraz. Por quê? Porque o Marquês do Paraná, sob o discurso de conciliação política, como se pudesse haver isso, não é? Impediu a possibilidade de haver, de fato, linhas políticas diferentes dentro do Brasil. E é preciso que existam essas linhas. Então, Ângelo Ferraz fala que ele falseou o sistema parlamentar, fez baixar o nível das lutas políticas, reforçou os poderes locais, né? Ele destruiu a política a nível nacional e localizou a política em termos de disputa. Né? Então, vem do Segundo Império, foi criado pelo Paraná, pelo Marquês do Paraná, esse câncer da chamada política de conciliação brasileira. Né? Vocês vejam que é exatamente isso que acontece. Os partidos estão brigando, até que chega alguém e fala assim, não, nós precisamos de ter um consenso. Uai, como é que você pode ter consenso em certos aspectos? Consenso em quem vai roubar mais? Consenso com a ladruagem? Consenso com a pantomínea? Consenso com a falta de moral? Consenso com a falta de projeto nacional? Consenso por quê?
Bem, então não foi a República que criou isso. Foi o Segundo Império. Bem, quando a gente vai estudar o programa dos partidos políticos, durante, mesmo na República, a conversa da esquerda e da direita nacional, até a esquerda brasileira é uma esquerda um tanto quanto sui generis. Mesmo a esquerda antiga, protagonizada pelo Prestes, hein? É uma esquerda que você não sabe muito bem. Ela vai como teoria de esquerda até um momento, de um momento em diante ela não é mais esquerda. Então, esse elemento de conciliação dentro da política nacional já virou de tal forma um modo de fazer política dentro do Brasil que não sei se é possível reverter esse treco. Ou se for possível reverter esse modus operandi só daqui muitas décadas. Né? Porque, de fato, não há nada que separe alhos de bugalhos. E veja que quando vem alguém com um discurso de diferença, como foi o PT, cujo governo mostrou-se uma farsa do início ao fim, e depois vem o farsante do Bolsonaro, que é um governo infinitas vezes pior do que o PT, infinitas vezes. Ah, não rouba, rouba e muito. E o pior, rouba disfarçado, né, com a chancela militar, com aval militar. E com o aval do Congresso Nacional, que não acusa os militares de roubo. Porque aqui entra novamente todo aquele problema que eu venho falando reiteradamente há muitos anos, da farsa que são os militares dentro da política nacional. Aliás, até enquanto força armada, que eles não fazem nada. Não é? Então, até o final do Segundo Império, a gente tem briga de poder. Não existe nenhuma preocupação de ordem econômica. Não existe. Não há projeto de poder, não há projeto econômico para o Brasil. É preciso entender isso. Dom Pedro II não tem nenhum projeto econômico para o Brasil. Por que o Império era, portanto, bem sucedido? Que ele pega a rebarba das ações da coroa portuguesa e de um mundo que na altura era completamente diferente. Não havia projeto de Estado sendo conduzido. Né? Então, a história política do Brasil, até o final do Império, resume-se num relato monótono de sucessão de gabinetes e de parlamentos, uma confusão, eleições escandalosas, início de corrupção, um imperador que não exerce o seu cargo. Não existe nenhum fortalecimento do sistema parlamentar, muito pelo contrário. Havia um ambiente de descrença, de descontentamento, porque não há ação prática. A monarquia era um regime tímido. Né? Então, o problema básico da abolição da escravatura, que era o centro econômico do império, é evitado, porque Dom Pedro II já não tinha muito apoio entre os escravocratas paulistas e fluminenses. Né? Então, são eles que movem a economia. Ele
não queria entrar em desacordo com uma gente que ele já não tinha muito apoio, ou para dizer apoio nenhum. Né? A gente não tem nenhum destaque, nenhuma oração parlamentar, artigo de jornal que defenda a figura do imperador. Muito pelo contrário, a imprensa é extremamente crítica. As críticas que Dom Pedro II vai recebendo nos vários jornais e nos panfletos são absolutamente contundentes. Né? Então havia orações parlamentares, artigos de jornais, críticas, charges, que iam no sentido inverso, quer dizer, de demolir o império. Muitas dessas críticas eram traçadas pelos indivíduos que compunham os partidos que, inclusive, apoiavam o imperador. Vinha dos conservadores ou dos liberais, vamos dizer assim, que eram gente em oposição. Então ele recebia crítica de ambos os lados. Meu Deus do céu, o papel de Rui Barbosa, que era monarquista de princípio, quando ele combate o gabinete de Ouro Preto, né? Teve indivíduo na imprensa que fez mais a favor da República do que o Rui Barbosa? Não. Depois ele disse que se arrepende de ter ajudado a instaurar a República. Né? Então, existe uma campanha como a elite nacional é louca, existe uma campanha de apelo emocional, porque de lógica não tinha nenhuma campanha de apelo emocional que entra Brasil adentro. Qualquer indivíduo minimamente razoável entende que o Brasil, em sendo escravocrata, né, e o Brasil não tendo se preparado para fazer essa transição de um modelo de economia para outro modelo de economia, qualquer indivíduo percebe que o Brasil quebra. Isso é a forma mais eficiente de você quebrar o Estado. Então, se você não quebra o Estado de uma forma, se você não acaba com a monarquia de uma forma, você acaba com outra. Né? Porque nenhum regime se mantém com um país quebrado. É que a Rússia teve que mudar com o povo passando fome. Você não tem mais nada para fazer. A economia não gera nada, o Estado não gera nada. Né? Então, a propaganda abolicionista, inclusive a propaganda católica, namora de algum modo com a República. Né? Deseja a República. Desejava a República, grande parte do clero católico. Os barões escravocratas, veja que coisa absolutamente curiosa, os próprios donos de escravos, num determinado momento, começam a querer a República. Os militares, embalados pela filosofia contista, maçônica, iluminista, e a gente tem o imperador e os supostos monarquistas de tradição de braço cruzado. Né? Então a gente tem Quintino Bocaiúva, por exemplo, Silva Jardim, que vão fazendo uma propaganda republicana, o esforço de Ouro Preto para renovar as bases do velho regime, preparar a sucessão de Dom Pedro II, coisa que ele não se preocupou em nenhum momento. Né? Então, a monarquia brasileira, que surgiu junto, porque o Brasil era Estado de Portugal, com Portugal,
Depois da instalação da corte de Dom João VI no Rio de Janeiro, em 1808, quando a família migra para o Brasil, em 1808, fossem outros os Braganças, tanto o filho de Dom João, quanto é uma geração, esses Pedros que sucedem Dom João, são dois fracassos em todos os sentidos, por motivos distintos. Tanto o Pedro I quanto o Pedro II, enquanto homens de Estado, são pessoas extremamente deletérias à monarquia. Né? Então, Dom Pedro II tem uma indiferença mórbida pela sorte do próprio trono que ele ocupa. Né? Então, a gente tem uma economia baseada em latifúndios escravocratas. Foi criada com a independência uma centralização burocrática. O parlamento foi obrigado a emudecer e a não discutir ações práticas. O mundo inteiro estava falando sobre uma revolução industrial, preconizando liberdade e progresso. Enquanto isso, o Brasil permanecia aparentemente como uma ilha de estabilidade nas Américas. Aparentemente. Então, internamente, enquanto sociedade, cultura e economia, o Brasil foi mantido em torno de um trono que, veja, o Brasil tinha 12 milhões de habitantes naquela altura. 1 milhão era de escravos. A grande maioria era de mestiços. Um altíssimo coeficiente de analfabetos. Era semideserto, né? Porque toda essa população estava colocada na faixa litorânea. O Brasil, quase 400 anos depois, não tinha avançado para dentro do território. Né? Então, a monarquia era um regime unitário, asfixiava o desenvolvimento das províncias. As atividades econômicas eram absolutamente pífias e pequenas. Tinha alguma economia de consumo, uma pouca coisa se exportava. O comércio interno não tinha importância. Ele não pesava. Então, assim, o Brasil vivia de quê? Né? Então, você tem os canaviais do norte, os grandes engenhos do norte e nordeste. Depois, aquela economia se desloca para o sul. Você tem os cafezais de São Paulo, Rio de Janeiro. Tudo isso funcionando em modelo escravo. Hein? Então, há, de forma latente, uma pré-agonia interna do Império. Não há evolução econômica e Dom Pedro II não trabalha nem um pouco em cima disso. Ao mesmo tempo, vai se consolidando grupos extremamente ricos, parcela muito rica, descolada da realidade nacional, porque eles só estão preocupados em ocupar poder. E uma população que vai escrava, e depois, mesmo que não seja escrava, que vai vivendo à margem das disputas políticas. Né? Então, você tem há uma ordem financeira
teoricamente dada pelo império, que é uma ilusão, que ela não tem vitalidade econômica. Os políticos do império são completamente deformados enquanto visão. Um parlamentarismo falso. Um Senado que desenvolve um cinismo e uma canalice incontornáveis. Um comércio desnacionalizado. Sistema de transporte precário. Sistema bancário precário. Veja, são os mesmos problemas que o Brasil ainda enfrenta. Nós estamos no século XXI. Não é? Então, quando qualquer indivíduo minimamente sério e razoável vai analisar as condições econômicas e financeiras do fim do império, cai no espanto a atitude do Ouro Preto. Né? Sujeito que é montar a sucessão de Dom Pedro II no chute. Há uma crise política, financeira, social em curso. Né? Rui Barbosa foi um grande inimigo do Estado nesse aspecto. Agora, o que o Segundo Império legou ao Brasil? Ele foi consolidando uma estrutura jurídica e militar completamente autocentradas e ditatoriais, tirânicas. Mas Dom Pedro II, embora, repito, um homem honesto e digno, teve, enquanto estadista, uma atuação pífia, efêmera. A máquina administrativa do império dele, do governo dele, era morosa, insensível aos problemas nacionais. Passou por cima, na superfície dos problemas da nação. Ele foi incapaz de descer as raízes brasileiras. Incapaz. Um homem que sempre pensou na França em primeiro lugar. E apesar disso, deitou um projeto aí de criação de uma identidade nacional. Que identidade, se nem ele tinha apreço por nada? Isso tudo vai criando um cenário de desenraizamento. Tá? Desenraizamento da classe política nacional, da economia nacional. Uma vez que a economia nacional não funciona, quem mantém a economia vai buscar coisa lá fora. E aí vão sendo feitos os pactos, as tramitações. O Brasil não vai desenvolver ciência, não vai desenvolver tecnologia, enfim, tem uma série de efeitos colaterais em relação a isso. Não é? Vai desenvolver esses hábitos e essas manias estrangeiristas, né? Essa subserviência a tudo que vem de fora. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter esses bacharéis, os doutores, esses militares orgulhosos de uma educação clássica, latinista, extremamente pedantes, que falam difícil e que, em essência, são estúpidos. Dom Pedro II seria um excelente soberano, decorativo, num país que já tivesse
qualquer maturidade política. Se você pegar, por exemplo, o rei da Suécia, que é uma figura decorativa, seria o cargo ideal para Dom Pedro II. Não para o Brasil, cujo pai criou um império, foi escorraçado pelos próprios indivíduos que o colocaram para atrair o seu próprio pai. Depois ele mesmo tenciona voltar. Teve o mesmo problema, José Bonifácio também era um indivíduo intragável, não tinha participação nenhuma na vida política nacional, perseguia todo mundo, mandava matar, era um homem mau e mau caráter. E a elite nacional foi, portanto, criando guetos, quadrilhas. Essas quadrilhas brigam continuamente pelo poder, desde 1822. E o cenário foi se agravando, evidentemente. Então, a máquina legislativa do Brasil, funcionamento interno da máquina do Estado, ele traz problemas da independência até os dias de hoje que não foram resolvidos. Muito pelo contrário, esses problemas foram consolidados. Eles já criaram, digamos, uma face, de tal forma que é difícil você operar dentro do Brasil achando que vai vencer essa máquina. Não vence. Para ela ser, digamos, destruída, ela vai levar muito tempo. E não é dessa forma. Não é um grupo ideológico brigando. Primeiro que não há grupo ideológico nenhum dentro do Brasil. Existe disputa de poder. Não há ninguém que pense efetivamente no Estado. Gente que pensa o tempo todo em chegar lá para ficar protegido pelos benefícios da lei, né, para jogar o seu grupo lá dentro, para fazer os seus conchavos e os seus contratos e ficar rico. Essa é a realidade brasileira, seja ela na época do Império, seja na época da República. Então, o grande problema do Brasil é a República. Foi a independência e a República. É o mesmo modelo que se arrasta. Agora, a República tornou-se, a meu ver, muito mais dramática, porque entra o componente militar, aqui, de sola, sapato, botina e Estado, e espada. E aqui os militares, entra o componente da força bélica, da força intimidadora, juntamente com o judiciário. Então a gente tem dois grandes crápulas contra a política nacional. A vida brasileira é o judiciário e são os militares. O legislativo já é consabido. Né? Então, atualmente, já se sabe que o legislativo não funciona, o judiciário não funciona, e é preciso entender que os militares também não funcionam. E todos eles têm pactos entre eles e com as elites que dirigem o Brasil, as elites internas e externas. Mas esse problema, repito, ele foi criado, ele vem de longa data. Não é agora. Não é por conta da esquerda. Né? A esquerda fez muita coisa? Claro que fez, ninguém fala algo diferente disso, não. Aliás, essa nova república, que é uma esculhambação sem sombra de dúvidas, né? Ela é toda dirigida por gente de esquerda, desde o início. Mas, curiosamente, foi onde nós tivemos alguns avanços no sentido de um passo democrático. Muito pequeno, mas teve. Então, isso deve-se à esquerda nacional, né? Que veio para fazer uma oposição aos militares, mas sem atacar os militares de frente. O único que tinha coragem de fazer isso era o Prestes. Lula nunca atacou porque é uma cria deles.
E agora, conforme eu havia dito que o Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT, está vindo aí o Lula novamente, não é? Como um homem que vai salvar o Brasil. O Messias da esquerda novamente. A história do Brasil é pândega. Né? É tragicamente pândega. E assim, de absurdos em absurdos, a vida da nação vai sendo desenrolada. De crise em crise. Quando isso terá uma solução? Não sei, não estou aqui para dar solução, estamos estudando história. Mas mesmo dentro do plano histórico, me parece que esse cenário de uma vida minimamente responsável, a gente não conquista ele em menos de 50, 60 anos. Na minha avaliação. É preciso uma geração atrás de outra geração, focada em ética, em conhecimento, em retomar a política como um lugar distinto. E a gente não tem esse cenário. E porque, além de tudo, nós temos ainda uma elite econômico-financeira estúpida, burra mesmo, no sentido de inculta. É gente sem lastro. Vocês vejam que o dinheiro, o que os ricos nacionais fazem do dinheiro deles? Nada. O que os artistas ricos brasileiros, em sua grande medida, fazem do dinheiro dele? Nada. Pode ter um outro exemplo que tem alguma visão de mecenato. O resto fica imerso na droga e nas patifarias. É lamentável, mas é a realidade do Brasil. Mais uma vez, lembrando o Roquete Pinto, e não vai aqui da minha parte nenhum sistema de descrédito, é preciso conhecer o Brasil com seus encantos e as suas tristezas, para amá-lo conscientemente. Sim, é preciso amar o Brasil. E é preciso reconhecer os grandes defeitos nacionais. E reconhecer os grandes defeitos nacionais não impede, de modo algum, de amar o Brasil. Tá certo? Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.